Agora você pode se tornar membro da Rural Business e ter ainda mais acesso ao nosso conteúdo. No canto superior direito do nosso canal Mundo Rural Business, você encontra o botão Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 por mês, você terá acesso a muito mais conteúdo que os nossos vídeos diários. Como membro, você terá acesso total a todos os capítulos das nossas famosas séries especiais e poderá ver quando e onde quiser, seja pelo celular ou na sua TV com acesso ao YouTube, os nossos famosos alertas de mercado. Agora, você pode contribuir para que os serviços da única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, continue a operar, sem a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Muito bem-vindo ao status de ser, a partir de agora, o mais novo membro da Rural Business. Toda a nossa equipe agradece a sua força. Já surgiu no mercado do gado gordo professor especialista da USP e uma penca de novos analistas com problemas de miopia aguda. E esse exército de analistas Brancaleone estão todos os dias tentando esticar ao máximo a novela do falso embargo chinês. E a ordem entre esses analistas inocentes, ou míopes, ou ainda, quem sabe, devidamente pagos para falar ao mercado apenas o que parte dos mega frigoríficos quer, é não parar de aplicar a velha tática do medo. Os últimos acontecimentos mundiais comprovam: a coisa mais fácil do mundo é assustar a população. E no meio empresarial, isso não é diferente. E nesse processo de esticar a novela do falso embargo chinês, a novidade do dia é esta: China pode recusar carne brasileira já embarcada, gerando um problema da ordem de 600 milhões de dólares. Como o assinante estrategista de mercado da Rural Business já sabe, é cada vez maior o número de supostos analistas de mercado que não enxergam um palmo diante do nariz quando o assunto é mercado do boi, da vaca gorda e da carne bovina no Brasil. Mas, incrivelmente, eles estão por aí todos os dias ocupando espaço nas mídias especializada e não especializada. E a pergunta que fica é: a mando de quem esses supostos analistas brotam no mercado com esses depoimentos absurdos? A ordem é mesmo fazer com que a novela do falso embargo da China siga se arrastando no mercado. E agora, olha só o que eles estão dizendo nas reportagens. Infelizmente, cada novo capítulo sem uma solução final causa maior apreensão e prejuízo a todo o setor produtivo. E eles dizem também: a preocupação maior do setor produtivo agora nem é mais quando a China retomará as compras, mas qual será o destino do gigantesco volume embarcado em setembro, que começará a chegar lá nas próximas semanas. A sinalização atual é de que a China não aceitará cargas embarcadas após 4 de setembro, dia da suspensão das exportações ao país asiático. E isso implica dizer que teremos provavelmente mais de 100 mil toneladas de carne à procura de um destino, se não forem aceitas por lá. Para termos a dimensão do tamanho do problema, considerando o preço médio da tonelada exportada para a China, ao redor de 6.300 dólares, a ordem de grandeza do problema é ao redor de 600 milhões de dólares. Achou que eles terminaram? Negativo. Tem mais. Com um problema desse tamanho nas mãos, fica difícil imaginar outra atitude da indústria brasileira que não seja tentar aproveitar um momento de excesso de oferta para impor recuos no mercado físico. O incrível, caro assinante estrategista de mercado, é que a grande parte dos inocentes mercadológicos que operam direta ou indiretamente no mercado físico do gado gordo ainda está caindo nessa conversa fiada e, pior, estão espalhando por aí que isso é uma realidade. E, claro, os grandes frigoríficos compradores de gado gordo se divertem. Para quem está chegando agora ao mercado, vamos a um breve relato histórico. No passado, os frigoríficos brasileiros exportadores de carne bovina eram altamente dependentes das vendas, não para a China,
mas sim para a Europa, que era o grande comprador da carne bovina dos frigoríficos do Brasil. Em 1997, os europeus eram a China atual e chegaram a representar 65,9% das exportações. Depois veio a era Rússia. E sabe o que parte dos mega frigoríficos fazia para derrubar o valor do boi gordo no Brasil? Plantava na mídia focos de aftosa, enfermidade que não tem risco para consumidor de carne bovina, e publicavam uma lista de mais de 50 países bloqueando a carne bovina no Brasil. No final do segundo semestre, sabe o que se viu? Recorde de volume exportado e de faturamento desses frigoríficos, o que, claro, a mídia praticamente não divulgava. E já naquela época, nossa equipe de pecuária de corte lançava a pergunta aos assinantes: para onde foi esse volume recorde de exportação? Não só no ano dos tais casos de aftosa, mas também nos anos seguintes. Para o planeta Marte? E foi com nossa vivência de 30 anos de mercado que, ao ver os movimentos de aceleração de compra dos chineses este ano, alertamos antecipadamente aos nossos assinantes, nos meses de junho e de julho: cuidado, vem aí algum teatro mercadológico usando os importadores chineses. Se puder, refaça sua estratégia e saia do mercado no período de primeiro ciclo de gado confinado, pois vão martelar negativamente os preços do boi e da vaca gorda no Brasil. E bingo, aconteceu. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, sabe o que é mais incrível do que esses movimentos esperados no mercado do gado gordo e da carne bovina? O fato de que uma grande massa da pecuária de corte até hoje cai nesse conto do vigário, não vê nossos alertas de refazer rota e não enxerga gráficos como os que vamos exibir novamente. Mas fique tranquilo, nós não vamos deixar de publicá-los, até que o mais simples dos produtores ou investidor de boi gordo do Brasil tenha conhecimento. Veja a forte escalada de alta nas compras dos importadores chineses a partir de junho deste ano. E depois dos chineses comprarem tanta carne bovina no Brasil nos últimos 4 meses de 2021, e da esperada queda nas compras em outubro, também cantada antecipadamente pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, se preciso for, vamos publicar todos os dias o que de fato pode vir a acontecer com o mercado exportador de carne bovina do Brasil no acumulado de janeiro a outubro. Vendas um pouco menores no acumulado de 10 meses, mas o maior faturamento da história para os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil, que nada mais nada menos podem fechar o acumulado de janeiro a outubro colocando US$ 1 bilhão a mais no caixa. Ou, o mais importante para os departamentos financeiros desses frigoríficos, R$ 37,750 bilhões, uma alta de mais de R$ 6 bilhões em apenas um ano. Em apenas um ano, a massa da pecuária de corte do Brasil não vê o quanto de gado falta no mercado para gerar carne bovina para o planeta. E a prova está aí no valor recorde da tonelada exportada a partir do Brasil e que pode fechar a média de janeiro a outubro da seguinte forma. Mas a mídia dita especializada não publica nenhuma linha sobre isso. Prefere publicar isso. Por que será? Porque não revelam os números oficiais de exportação de carne bovina e os recordes de faturamento. Como publicam isto? A sinalização atual é de que a China não aceitará cargas embarcadas após 4 de setembro, dia da suspensão das exportações ao país asiático. E isso implica dizer que teremos, provavelmente, mais de 100 mil toneladas de carne à procura de um destino, se não forem aceitas por lá. Por que não falam dos recordes de exportação de carne bovina de setembro? Por que não falam do aumento de 93,5% na receita das vendas de carne bovina para a China em setembro e preferem publicar depoimentos de supostos analistas de mercado míopes, que ainda hoje dizem que os importadores não estão aceitando mais a carne bovina desde 4 de setembro?
Por que grande parte da imprensa não fala do aumento de 35,4% nos embarques no último mês de setembro, somente com vendas para a China? Ou quando falam, é só uma notinha apenas, contra 1.000, promovendo o tal do falso embargo. Por que não te falam que tudo isso é um tremendo teatro, que antes tinha como protagonistas a Europa e a aftosa, e agora usa a China e uma ou duas vacas velhas loucamente atípicas que não entraram na cadeia alimentar? Você, nosso assinante estrategista de mercado, com certeza tem a resposta. Dito isso, saiba que, ao contrário do que se publicam por aí, as mesas de estratégia de mercado dos grandes frigoríficos que compram gado e carcaças bovinas em todo o Brasil já sabem que o mercado travou e que, para se comprar gado, será preciso colocar mais preço na arroba. Os relatos de produtores confinadores que podem anunciar que vão abrir a porteira do coxo e sair da oferta de segundo ciclo vem aumentando. Como o assinante já viu, não existe ausência chinesa. E para o mercado exportador, não importa se a carne bovina vai para a China ou para o Zimbábue. O que importa é o faturamento recorde. E não interessa se a carne vai para consumo de anjos ou do capeta. E nesse ambiente, prepare os ouvidos, pois parte dos mega frigoríficos brasileiros vai mandar o seu exército de supostos analistas para esticar ainda mais esse teatro chamado falso embargo da China. Para terminar, vamos refazer o título da nossa análise de mercado de hoje. Carne bovina China. Se eles não largam o osso, a gente também não larga. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Eu sou Glaura Vilauba e esta é a análise de segunda-feira, 18 de outubro de 2021 e foi escrita e dirigida por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte, com apoio de toda a equipe Rural Business. Veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.